Então, sejam todos bem-vindos, né? Uma boa noite aqui no Brasil agora, 19h15, né? A Irânia ainda um pouquinho mais cedo lá nos Estados Unidos. A Adriana está avisando aqui que não tem internet, mas tudo bem, né? Ela vai tentar entrar com o celular para ver se consegue. Sejam todos muito bem-vindos a essa classe. Para mim, assim, é uma das nossas melhores classes quando a gente está falando diretamente dos olhos, né? Porque hoje a gente fala de negócio, a gente fala de oportunidades, mas o que nos une é o benefício dos óleos essenciais. É aquela história que cada uma de nós temos porque um dia usamos uma gota abençoada. Então, eu quero convidar, assim, ó, eu vou pegar aqui pela minha ordem que vocês estão, e aí vamos fazer uma passada, assim. Eu queria perguntar à Wanda, dentro da sua caixa de óleos essenciais, algum óleo ou alguma coisa na sua rotina dos óleos essenciais que você precisa que eu te dê uma orientação? Boa noite de novo a todos. Então, hoje eu fiz uma experiência. Eu abri um óleo que eu tenho, é o Breu Branco, porque eu viajei e cheguei bem gripada, bem mesmo. E fiz uns blend aí, não estava resolvendo. Daí eu falei, nossa, eu tenho esse Breu Branco, vou usar. Você acredita que eu usei depois do almoço? Acho que 2 gotas sublingual 2 vezes depois do almoço. E intercalei com 2 de copaíba também. E tô tomando o lemon com o guarde. Melhorei bastante. E eu tava bem ruimzona. Repete para mim como que você usou o breu branco? Eu procurei na plataforma, assim, não estava bem certa de como usar. Eu usei sublingual, 3 gotas. Tá, então vamos lá nessa tua necessidade. O breu branco, ele ainda não está liberado para uso em gestão, tá? Nossa, então já fiz uma. Não, mas tu não vai padecer por isso. Não, não. Por quê? Porque os estudos que foram feitos até então nos conta que o breu branco, a sua eficácia é através do aromático e do tópico, tá? E você não vai conseguir ter um benefício, imagine, né? Se fosse para ter com uma tomada, com essa sinergia que tu fez, já deu uma boa melhora. Por isso, tá? Então você só não vai agora persistir, tá? É igual o brief, né? Ele tem um aroma tão Não pode. gostoso do cardamomo e tal, mas também não é para ingerir. E o pessoal, às vezes, sem querer, abre aquele aroma tão gostoso de limão com pimenta, com cardamomo e acaba ingerindo. Tudo bem, uma vez não vai ter problema nenhum, tá? Ele não vai dar toxicidade, nada, porque como a gente já explicou, os óleos essenciais, eles têm um transporte passivo. Lembram o que é o transporte passivo? Que ele tem facilidade de entrar na nossa casa e sair da nossa casa, ou seja, no nosso corpo humano, nas nossas células, tá? Então ele não vai ter problema nenhum que tu tomou uma vez. A mesma coisa a erva baleeira. A partir de que ela foi lançada ali há 1 ano e meio, 2 anos, ela também não veio ainda com a liberação para o uso em gestão. Mas algumas pessoas, inclusive alguns médicos, já estão usando, tá? Porque ela, como erva, ela é usada internamente. Sim, é que a composição do brief na bala é outra composição. Daí pode, tá? Então, vai mudar, porque a busca do breu branco, ele é o frankincense, ele é o olíbano brasileiro, ele é de uma árvore aqui da Amazônia. Então, a gente acredita que com as pesquisas futuras, ele também vai ser liberado para via ingestão, tá? Então, agora, o breu branco também, Wanda, foi um que me ajudou muito quando eu tive o Covid, que eu fiquei com muita dificuldade respiratória. E foi ele quem me ajudou. Então, eu usei muito no aromático. Eu fazia a infusão ali, né, para inalar, e ele me ajudou.
Então, tem tudo a ver, sim, nessa parte da respiração, dessa gripe forte que tu tá falando, que parecia que nada resolvia. E aí, mantenha, só que agora, sim, aplique no peito, põe no difusor com o lemon, com o guard, tá? Pode sempre criar alguma mistura, mas usa assim que vai te aliviar muito essa questão essa coisa pesada que você falou que a gripe estava te incomodando. O breu branco é maravilhoso. Aplicar na sola do pé, aplicar aqui nas costas, onde a mão alcança, aplicar no peito, fazer na mão, tá? Vai melhorar muito. E continua tomando o Copaíba e o Lemon. Tem mais algum que você nunca usou assim e que tem alguma dúvida, Wanda? Então, eu até tenho um livrinho que tem a composição dos óleos que fala que pode ingerir, mas emprestei para uma moça que está com intenção de se cadastrar, fiquei sem. Daí abri a plataforma do curso também que eu faço, né? Aham. Não tem o breu branco, Não, porque ele é mas eu já tinha um tomado, lançamento, então né? Não tem problema, não tem problema. Ele é recém aí, é um recém-chegado no grupo dos olhos, então, e nem todos os livros ele vai estar presente, né? a Tá? dúvida minha era com esse que eu usei hoje. Então tá. Mas foi uma experiência, melhorei, né? E agora não vai esquecer mais. E melhorou e vai Não. melhorar mais. Hoje usa Ah, ainda mais uma vez, passa, tá? Passa, inala, que vai fazer muito bem. Tereza, é você que está. Boa tarde. Deixa eu dar uma Oi, boa tarde, Adri, tudo boa bem? noite. Desculpa, gente. Imprevisto, Nada. trazer um pouquinho. Deixa eu só complementar isso da Wanda. Wanda, tu tomou o breu branco? Sim, tomei. Deixa eu te falar. O doutor Demian Borges, ele, não sei se a Marilice comentou, ele que o está doutor, fazendo uso oral da erva baleeira. mas do breu branco não, me parecia que era do breu branco também que ele falou. É, o dobro Cê- branco eu vi mais na pomada para dor, de ingestão. Não lembro então agora. era baleira. Tá. Então, agora você me deixou também, mas esses dias ele falou, por isso que eu tenho prestado atenção na erva baleeira, que eu acho que vão liberar logo, porque ele é um É, dos médicos que estuda a erva baleeira para do terra, né? E ele já é. está fazendo uso em gestão da erva baleeira. Que faz muito tempo, mas me parece que ele falou assim, né? Claro que não vai fazer mal, coisa assim, mas não tinha estudos ainda, né? É, é. E, e que ele não via que fizesse mal, mas não tinha estudo mostrando os benefícios, então que era para seguir, então só para tudo ficar despreocupada, assim, tá? Ai, ai. Não temos nada do emocional sobre a jabaleira, né? Do breu branco. Do breu branco. Não, ainda Tá. não, né, Adri? Né, a Hum, gente sabe que ele vem muito parecido a composição com o frankincense, né? Então, ele é aquele óleo que vai trazer o equilíbrio, a clareza mental, né? E como a Wanda falou, ela estava usando outros e não deu aquela sensação de melhora. E de repente ela colocou o breu branco, ele pá, né? Ele faz um start aí. Então ele é muito parecido a composição dele com o olíbano, né? Com o frankincense. frankincense. É. Isso aí. Então na parte emocional ele vai ficar bem nessa parte assim da clareza mental, né? A Tereza, então, a Adriana, deixa eu só fazer a saudação para a Adriana. Então, a gente já está gravando, Adri, porque, como eu comentei com as meninas, é uma aula muito valiosa, assim, para a gente colocar e depois o pessoal poder ouvir um pouco dessas necessidades. E aí, eu pedi à classe se alguma delas era a sua convidada para a gente abrir a gaveta e nenhuma das que está na sala se manifestou. Então, eu falei que eu iria fazer uma corrida na sala para que cada uma pudesse pedir uma necessidade ou duas necessidades até o nosso tempo, também para não ultrapassar o tempo, né? E aí pode ser assim, ou você vê que sua convidada Claro, perfeito. pode? Pode. Então tá. Então vamos dar a vez para a Tereza, se ela tem a caixa dela com algum óleo fechado, que eu tô louquinha para abrir algum óleo fechado. Uhum. Na verdade, tem vários, mas eu queria hoje saber do Helichrysum. Ai, o L. Crisium.
eu recebi naquele Fecha seus promocional. olhos assim, Tereza. Fecha Oi? seus olhos. Quem quiser, Hum, fecha os olhos. Procura enxergar assim um campo todo hum, verdinho, todo assim, com uma altura de uns 20 centímetros. Pense naquela plantação verdinha, 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 e a florzinha dourada. Então, pense nesse campo dourado. Voltem agora. Esse é o Helichrysum. O Helichrysum também é chamado de sempre viva, de imortale. Ele é um óleo que está nessa linha junto com o frankincense na questão de regenerador celular. Tem inclusive um vídeo no YouTube que a, a loira, a dona da do Terra, me ajuda, a Emily, Emily, né? Emily Wright. Ela foi passear com o namorado, o marido dela, um dia, em um pedalinho daqueles da água. E aí diz que estavam todos no love love, declaração e não sei o quê, e de repente ela errou o pé no pedalinho e arrancou uma parte do calcanhar dela. oh, meu E aí ela Deus. disse que o clima todo se foi, né? E logo eles saíram do pedalinho e ela já logo pegou a bolsa dela, porque é um dos óleos que ela anda dentro da bolsa, o Helichrysum. E aí ela começou a passar no calcanhar dela. E ali, então, a regeneração foi excelente. Eu queria dar esse exemplo no sentido de regeneração, mas a gente Aham, acaba, né? Na hora dói, dá risada do acidente do outro, né? Mas o uhum, Helichrysum, ele tem esse poder. Um outro poder é quando o Helichrysum é associado a um hematoma. A Gabi está dizendo que para hematoma ele é incrível, tá? Porque ele é ótimo para ajudar nessa recuperação celular. Na literatura, você vai encontrar uma palavra para ele que diz assim também que ele é um anti-histamínico muito poderoso. O que que a gente uhum, entende por anti-histamínico, né? Que é aquele que vai acalmar nossas estaminas, ou seja, um processo alérgico, igual uma lavanda, igual eu tomar um antialérgico. Então, se eu quero usar os óleos e estou tendo uma reação alérgica, uma mordida ou algum toque, alguma coisa que me desencadeou uma reação alérgica, antes de eu usar um anti-histamínico, eu posso usar Helichrysum, né? Se é ah, o tá. uso tópico, geralmente eu vou já casar com um punhadinho de óleo de coco e vou colocar na região, né? Numa emergência rápida, eu pego logo aquela uma, duas gotas, inalo, toco onde está saindo a manifestação e depois eu me preocupo em pegar o óleo de coco. O Helichrysum, na parte emocional, ele traz, assim, um autocontrole para a pessoa. Eu não sei nem se tem no livro, eu vou deixar a Adriana procurar o livro enquanto eu falo uma experiência pessoal muito rica. Quando eu uno, principalmente o Helichrysum, a um cítrico, no meu caso aqui foi o Helichrysum com uma tangerina, porque eu precisava trabalhar as boas emoções, as boas lembranças. E a pessoa saiu do estado de choro, 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 e ela não sabia por que choro, porque é uma pessoinha que tem tudo, que estava feliz, que tem trabalho, que tem cama, que tem comida, que tem uma vida boa, mas ela sentia algo que fazia ela estar nesse quadro de choro. E aí um dia eu preparei para ela e hoje é o óleo da segurança dela. Então eu tenho essa história muito Uhum, forte com o Helichrysum, que ele está na bolsa de minha filha com a presença de um cítrico que é o tangerina. E ela não fica sem. Eu preparo, geralmente ela pega o Helichrysum puro, né? O puro, o touch, e daí a gente uhum, acrescenta ali um pouquinho de tangerina. Quando está acabando, se eu não tenho nenhum touch de reserva, aí a gente coloca lá 10 gotinhas do Helichrysum, mais umas 5 de tangerina, completa com o óleo de coco, e ela fecha e carrega na bolsa. Então, para a parte emocional, ele traz um equilíbrio muito grande. Para a parte celular, ele é um óleo que, inclusive,
Não sei se vocês estavam na aula quando saiu aquela promoção do Yarropon e a gente passou para vocês um e-book, né? Que a galera ali preparou um e-book bem bonito com o Yarropon, mas naquele dia na aula nós abrimos a caixinha de uma colega nossa que veio para a aula, a Vieira, e a Helena Vieira, e ela tinha lá fechadinho o Melissa e o Yarropon. E aí eu fiz um protocolo, um blend maravilhoso, que aí eu preparei, e é um dos que eu tenho aqui comigo, que eu tô sempre aqui passando, porque ele tem o Helichrysum que me faz muito bem. Então, para recordar esse protocolo, ele é um blend para a gente passar principalmente facial, porque era o mês também que tinha o cipreste de presente. E o cipreste é um excelente vasodilatador, descongestionante, que tira as olheiras. Então, nós preparamos um blend com Yarropon, cipreste, melissa e Helichrysum. Se você tiver esses óleos e tiver um rolãozinho, faz o seu também. Mas o Helichrysum, se você não tiver os outros, Helichrysum com cipreste e lavanda, tá? Então, ele é um óleo excelente para manter a nossa pele regenerada, para dar uma jovialidade à nossa cutis. E daí tem uma parte emocional que a Adriana tem um livro bacana ali, e vamos deixar ela ler para a gente a parte emocional do Helichrysum. Ai, muito lindo, olha só. Porque a gente vai muito com óleo na parte física, né? E a gente sabe mais da parte física e um pouco menos da emocional. Mas vejam só, o Helichrysum é um curandeiro incrível da dor emocional. Ajuda os feridos, aqueles com histórico de circunstâncias de vida difíceis, trauma, autodestruição, perda ou abuso. Esses indivíduos precisam do poderoso apoio espiritual que o Helichrysum oferece. O óleo provê força e resistência à alma ferida, que deve continuar vivendo apesar das dificuldades passadas. Este óleo restaura a autoconfiança e a confiança na vida, dando ao indivíduo forças para seguir em frente. O Helichrysum tem uma relação poderosa com a luz do sol. Ele traz alegria, fervor e esperança de viver. O Helichrysum leva as almas feridas pela mão, guiando-as pelas dificuldades da vida. Se os indivíduos pudessem perseverar, esse óleo pode levá-los a novos patamares de consciência espiritual. O Helichrysum oferece esperança de que suas feridas emocionais possam ser curadas. Seria até interessante a gente fazer uma semana de Helichrysum, né, no difusor, estar sentindo, quem não tem o difusor pingando na mão, inalando, né, para sentir como agir no seu emocional, né. Aí a gente Aí, entende por que que ela parou de chorar, né? Porque ela precisava se reencontrar, né? Tem mais ainda, Adriana? após essa cura e transformação espiritual, o Helichrysum pode ensinar as pessoas a serem gratas por suas renovações, por suas provações. Ele ajuda a ver que, se não tivessem sido feridos, não teriam buscado a cura que resultou em um renascimento espiritual. Assim como a fênix morre e a ressurge de suas cinzas, um indivíduo também pode ser ressuscitado de sua dor. O Helichrysum empresta seu espírito guerreiro para que se possam enfrentar as adversidades com coragem e determinação. Traz esperança para que as pessoas mais desanimadas e viva para aqueles que precisam de renascimento. A gente ainda ficou melhor ainda, né? O pós. É uma poesia, né? É uma poesia. É. A Jaqueline colocou aqui para gente, ó, eu uso com o meu filho para evitar infecção de ouvido. Ele estava tendo infecção de repetição.
e tomando antibiótico a cada 2, 3 meses. Hoje já faz um ano que ele não toma um antibiótico, usando o L-Crisio, né? Depois, já que se quiser contar para a gente um pouquinho mais como tu usou, né? Por ser criança, é muito bacana. O L-Crisium também, ele está naquela orientação, por tudo isso que a Adriana falou, é, do labirinto. Quando a pessoa entra num quadro de labirintite, é porque o emocional dela já está todo desequilibrado. Não é só pela idade avançada que a pessoa tem a labirintite. Tem muitas pessoas novas que às vezes pedem para a gente lá no grupo de óleos essenciais que está com labirintite. Até esses dias alguém pediu, eu coloquei do Helichrysum, coloquei do DDR Prime. Então, o Helichrysum também é muito usado para isso, para passar em volta, né, do ouvido, para trazer de volta o equilíbrio para a gente nessa questão do estresse. Então, tem tudo a ver. A nossa prática está batendo com o que a ciência ali está dizendo, né? A Jaque colocou aqui o rolô envolto do ouvido 1 ou 2 vezes ao dia. É perfeito, E ele perfeito. é muito recomendado também para chiado no ouvido, né? Isso. Uhum. E eu não tinha tido retorno ainda de pessoas dizendo que alguém tivesse me falado, né, que teve a experiência positiva. Pois agora eu já tenho 2 retornos de pessoas que tiveram o chiado e que usaram o Helichrysum e tiveram uma resposta fantástica também. Então, Quando ele sair nas promoções, por isso que às vezes a gente insiste lá, né? Quando sai Melissa, quando sai Helichrysum, gente, vamos ganhar esse vidrinho, né? Esse frasco aí com 100 gotas, porque ele só vende 5 ml, né? Tanto o Helichrysum quanto a Melissa. Ou o Helichrysum ainda vem o Tote bom. agora, né? Que dá para a gente um pouco mais de acesso, né? Mas o em gotas tem um valor mais agregado, um preço mais agregado. Então, por isso que a gente insiste muitas vezes, porque às vezes naquele momento tu não tá precisando, mas aí você começa a pôr uma gota para usar no rosto, você começa a ver, nossa, que efeito bacana. Aí de repente te acontece uma situação, opa, é esse aqui. Porque tem óleos que a gente não vai usar como rotina todo dia. Eu vou pôr Ah, uma gota uhum. no blend que eu uso ali, que eu uso como rotina, mas não ele puro toda hora, igual um copaíba, igual um peppermint, igual um frankincense. Então eles vão durar alguns anos. Só vamos repor ele quando ele sair na promoção de novo, ou trocar por pontos, né? Não é uma coisa que a gente quer pagar por ele, entre aspas, né? Tereza, tem mais algum que você gostaria de abrir? Na verdade, eu acho que não é o. Sim, tem alguns, mas acho que no momento até nem lembro muito bem. O caso também é assim: eu tenho vários cítricos, né? Aham. Tangerina, o wild orange, grapefruit, bergamota, enfim. Aí eu Tá, fico perdida como eu uso tá. esses, Eu vou dar uma assim. passada então dos cítricos. Então, todos eles você pode variar na água. Para Ah, mim, os tá. mais gostosos na água é o tangerina, é o lemon, o green mandarim. Esses, para mim, para o meu paladar, são o wild orange. O wild orange a gente já começa cedo com ele. E vamos dizer que é o Aham, primeiro cítrico que a gente põe na primeira garrafa d'água, porque o wild orange ele tem um poder de, além do detox, né? De nos ajudar no bolo digestório, no bolo fecal. Então, por isso que a gente elegeu ele também para estar presente lá como principal do nosso detox, né? Do nosso programa do detox. Então, 2 gotas dele em 300 ml de água, toma já a primeira garrafinha. Depois, você já começa a variar durante o dia, daí você já vai para um lemon, para uma tangerina. O bergamota, eu não costumo usar muito ele, é assim, para tomar. O bergamota, ele tem uma razão especial, que ele, além do limoneno, ele tem uma presença muito alta do linalol, que é o irmão da lavanda. Então, pessoas que não se dão muito bem com a lavanda para dormir,
Muitas vezes se dão bem com o petit green, que é outro cítrico, que é uma espécie de laranja, ou se dão bem com o bergamota, justamente por causa Uhum. dessa composição química, que além do linalol, ele tem a presença do limoneno. E aí essa mistura faz com que a pessoa durma bem. Fora que um bergamota, ele trabalha muito também na parte neurológica, tá? Tá. Neurotônica, além dele trazer um bom descanso. Ele também trabalha nessa parte de regeneração, da parte neurológica, tá? Então, esses seriam algumas diferenças entre os cítricos, mas É. todos eles você pode variar na sua água. E se o Uhum. bergamota, você pode colocar ele à noite, às vezes você acha, ai, hoje está muito calor. A lavanda dá um aroma muito doce, muitas vezes, porque ela é uma flor, né? Então você vai lá e Uhum. coloca uma gota de lavanda no difusor com duas de bergamota. Já fica aquele aroma mais fresco para dormir nesses dias de calor. Os cítricos, você pega um lemon e coloca duas gotas dele junto com um brief, junto com o Air X, que é esse que está agora com 10% a mais em janeiro, com o On Guard. Nós potencializamos o efeito desses agentes respiratórios, porque o guard, o brief, o ERTIS, são os que nos ajudam na parte respiratória, né? O guard na parte de não só respiratória, mas também na parte da imunidade, bactérias, infecções. Quando eu agrego umas 2 gotas de lemon, o limão siciliano junto, eu potencializo a ação desses óleos. Pode ver que tem pessoas que falam assim, eu estava usando só o Brief para minha alergia, rinite, sinusite, estava indo bem. Mas a hora que eu coloquei mais 1 ou 2 gotas de lemon, nossa, parece que abriu, parece que limpou tudo. Então ele potencializa. A única coisa que tem que cuidar é o quê? Que todos os cítricos, com exceção do guri mandarim, então é melhor pensar todos para não ter erro. Eles têm a Uhum. presença das furanocumarinas. As furanocumarinas, elas machucam a pele quando Ok. expostas ao sol, tá? Uhum. Então, uso tópico dos cítricos somente à noite. Somente à noite, porque daí tu vai dormir. Então, pode ter o White Grapefruit, que até entrou agora numa promoção lá, Uhum. né, que eu coloquei à tarde. O White Grapefruit, ele é excelente para você agregar com aquele blend do melasma, que vai copaíba, frankincense, para você agregar, só que você só pode usar à noite, para tirar manchas da pele. Então, você pode, para quem tem muito melasma ou imperfeições na pele, fazer um, escrever bem grandão, noite, e deixar o outro sem o white grapefruit para usar de dia. Você pode potencializar o teu blend para manchinhas, para melasma, até para rejuvenescimento, né? Porque ele é rico em limoneno, para de noite, e fazer 2 blends daí, tá? Então, ele é ótimo para manchas de pele também. A Adriana, que acho que começou a usar, né? A Adri sentiu uma melhora muito grande na pele com o White Grapefruit, mas usou à noite, né, Adri? Sim, só à noite. E o aroma é incrível, sabe? Então eu tenho ele lá no meu banheiro só para isso. Eu só uso ele nesse sentido, porque eu adoro ele. Ele ajuda a clarear a pele também, assim, muito bom. Então, muitas Uhum. pessoas vão pensar que os limonenos, os cítricos, ai, não pode usar à noite porque traz alegria, né? Mas ele traz um bem-estar, não é só a palavra no sentido alegria de ficar exaltado. É alegria no sentido de ficar bem-estar. Então, se eu Uhum. associo ele com um peppermint, se eu associo ele com uma lavanda, esse meu sono vai ser mais gostoso. Então, É, comecem a experienciar colocando 1 ou 2 gotinhas dos cítricos junto com os demais. Nossa, eu Uhum. adoro. Quando eu vou fazer a é, limpeza na casa, eu uso ou o cilantro, ou o Purify, ou os Endocrine. Porque os Endocrine e o Purify, eles têm cilantro na composição. Eu tenho pavor do aroma do cilantro, que é o coentro.
Mas eu entendi que muito além do eu não gostar do aroma, que eu necessito muito dessa limpeza, porque o cilantro, o coentro, ele é tanto excelente para a limpeza do ambiente, da limpeza espiritual, como ele é excelente para a limpeza física. A hora que eu passo o pano, a hora que eu passo a vassoura no carpê, o pano no banheiro. Então, ele me ajuda muito nessa limpeza física também. O que que eu faço para que eu vá aprendendo a desenvolver esse gosto por ele? Eu coloco 2 gotas de lemon na água também. Então, eu coloco lá um pouco de água no balde, assim, e aí eu coloco umas 3 gotas de Purify, umas 3 gotas de lemon, e eu gosto de varrer o meu carpê, aí eu vou passando a vassoura úmida. E aí eu preparo outra água onde eu torço o pano, e aí eu gosto de passar no banheiro, gosto de passar nos móveis. Por mais que eu não admire muito o aroma, mas eu percebo o quanto bem ele faz. E nesses dias que daí, quando eu faço a faxina ali, uma vez cada 10 dias, uma vez por semana, eu quando termino, eu ainda pego o difusor e coloco os endocrine, esses que fazem parte desse detox que a gente tanto fala, né? Ou os endocrine, ou o cilantro, ou o purify, com 2, 3 gotas de lemon e coloco no difusor. E aí deixo aquele restante do dia ali queimar, né? Difundir essa água que eu preparei e a casa fica muito fresca, a casa fica muito harmoniosa, fica muito gostosa, né? A gente fica com uma E, casa abençoada. Fala, e Adri. às vezes tem, eu já tenho vários cítricos, por que que eu vou pegar mais o White Grapefruit, né? Por quê? Primeiro, porque ele está na promoção, claro. Porque cada cítrico tem benefícios diferentes, tanto no emocional quanto no físico. E um terceiro motivo, que os óleos que a Doterra dá de presente ou faz uma promoção como essa, muitos deles não estão no nosso catálogo. Então, a única oportunidade da gente ter eles, experienciar eles, e as experiências são maravilhosas, é comprando quando a Doterra nos oferece. Mas tem mais um porquê que, para mim, é um dos porquês mais importantes de tudo isso. Vários óleos, a Doterra compra do produtor como uma ação social dela. Por quê? Porque o produtor não consegue ter uma quantidade, os produtores, daquela variedade suficiente para a Doterra botar no catálogo. Então, a Doterra poderia simplesmente, não tem, não dá para botar no catálogo, então eu não vou, sabe, oferecer esse produto. Mas ela não. Ela, como uma ação social, ela compra esses óleos desses produtores em quantidades bem menores e somente ou dá de presente quando ela faz as promoções que nos presenteia ou nos oferece com um custo bem inferior, né? Qual o objetivo dela? Ajudar essas famílias que produzem essas frutas e que às vezes são descartes que vão fora e ali eles conseguem ter um ganho extra, né? Então, Doterra tem esse olhar e eu gosto muito disso. Então, a gente ajuda de tudo que é lado, né? Eu queria complementar. Eu abri o livro, que eu tenho outro livro de Rebecca Hintze, que fala também de todo esse estudo dos óleos essenciais, e acabei abrindo bem na página ali do Helichrysum. E eu achei muito lindo o que ela fala aqui, complementando tudo que a Ada já falou, mas olha que bacana a orientação que ela traz para a gente usar. Você sabe qual é o órgão que afeta quando a gente está muito raivoso? Qual é o órgão do nosso corpo que fica prejudicado quando a gente está com muita mágoa, muita raiva, muita insatisfação com as coisas? O nosso fígado fica todo intoxicado, né? Fica todo comprometido. A gente fica enfesada, né? Porque daí o digestório não está funcionando bem, o intestino já não vai funcionar bem. Olha o que ela coloca aqui. É um óleo essencial definitivo para curar doenças emocionais profundas, que ajuda a lidar com as emoções que estão por trás da dor.
Sempre viva ajuda a restaurar o amor pela vida, encoraja a crença. É útil para aqueles que lutam contra o vício, quando experimentam a rejeição e o ódio de si mesmos. Muito profundo isso, né? Muito forte essa fala. E aí, ó, pode ser útil esfregar o sempre viva sobre o fígado, já que o fígado é o órgão tradicionalmente associado às emoções da raiva, medo e ódio, né? Quem às vezes não fica assim? Vamos dizer às vezes, né? Porque isso são emoções que nos corroem, então a gente não deve sentir, não deve sentir. Mas, somos humanos, né? Não temos... Nosso sangue ferve também, né? Então, lembrem, se eu quero ajudar, tenho esse óleo em casa. Pega bem pouquinho, tá, gente? Ele tem um aroma bastante marcante, então sempre começa com uma gota, com um punhadinho de óleo de coco, passa ali na região do fígado. Experienciem, quem tem ele hoje e nunca usou, experienciem o que ele vai trazer de bem. E eu queria trazer ali junto, justamente com a tangerina e com a parte cítrica. A tangerina, como eu sempre digo, a partir do momento que eu abro o frasco de tangerina e faço aquela inspiração, é como se a paz reinasse à minha volta. Não sei se vocês já fizeram isso, se vocês sentem esse sentimento com a tangerina, né? Colocar próximo às narinas aquilo, é como se a paz viesse à nossa volta. De tão grande é um sentimento de paz que entra no peito da gente. É uma coisa quase inexplicável esse sentimento que eu sinto com a tangerina. E ele fala aqui, ó, meu coração salta de alegria no momento em que meus olhos se abrem pela manhã. Mantenho uma atitude contínua de gratidão. A alegria é minha alegria aqui e agora. Eu escolho ser alegre, amoroso e inspirado. Isso é o que a psicóloga Rebecca Hintze traz como a fala do eu tangerina, né? E assim tem de todos os cítricos. Chegando assim já próximo ao nosso fim, a gente sabe que nunca dá para atender todas as caixas, né? Mas uma vez por mês nós vamos fazer esse momento. Então, procurem separar, podem pedir, podem falar para a Adriana, em fevereiro, deixa eu abrir a minha caixinha, pelo menos alguns horas a gente fala bem deles. E aí nunca mais vai ficar dúvidas deles. Mas eu queria trazer aqui como uma inspiração da Rebecca Hintze. Ela tem uma parte do livro que fala das misturas dos óleos essenciais. E foi a primeira folha que eu abri, a mistura que traz aqui, que eu achei que tem tudo a ver, misturando ali a fala dos óleos que a gente fez, que chama-se Mistura da Alegria. Se conseguirem anotar algumas palavras e o que ela coloca nessa mistura da alegria, eu achei assim que foi divino, onde eu abri a página e falei, nossa, ela está aqui com a gente nessa aula hoje, porque onde eu abri fala justamente dos óleos que a gente está falando, né? E a mistura vai o quê? A lavanda, tangerina, limão, melissa, e aí vai um pouquinho de ylang-ylang aqui. Ela fala que quando a gente fala mistura, gente, vocês podem criar, quando a gente cita vários óleos, pega 3, um cítrico, uma flor, procura pegar diversificado a origem. Se você tem os 5, pega os 5, uma gota de cada, e você vai sentindo, eu queria um pouquinho mais de cítrico, eu queria um pouquinho mais de amor, aqui um pouquinho mais de lang-lang, né? Então você cria, se é uma gota, se é 2 gotas, tá? Sinta-se à vontade para isso. E olha o que essa mistura fala. Essa mistura é para pessoas que estão deprimidas, limpa a energia e acalma o coração. Torna o coração mais aberto ao relaxamento, à alegria, à coragem e à luz, encorajando-nos a alcançar nossos objetivos. Pode nos ensinar que o medo e a preocupação não precisam nos derrubar e que podemos conseguir o que queremos na vida. Esta mistura é particularmente útil para um desequilíbrio emocional que pode vir à tona com sintomas. Muitas vezes a gente sente, né? Eu quero fazer, mas tá. Hoje não, hoje não. Talvez ele tenha muito a ver com o nosso sintoma da procrastinação.
E não é porque a gente é relaxada ou, né, não faz as coisas, é porque às vezes a gente está mais cabisbaixo, né? Às vezes os nossos neurotransmissores, nossas serotoninas, dopaminas, ocitocinas não estão em alta. Então é uma mistura que pode nos ajudar muito nesses dias de muita mansidão. Nós temos que ser mansas, mas não de tudo. Nós temos que ter uma pimentinha aí, né? Uns cítricos aí, umas flores para nos alegrar. Então, eu deixo o meu recadinho hoje, né? E o título do livro dela é muito lindo, é assim, Óleos Essenciais para uma Vida Feliz. E que assim sejam os óleos essenciais nas nossas vidas, né? Que eles venham, sempre essa gota que às vezes é para tirar uma dor física, porque o corpo já gastou, porque a célula está doentinha, mas que na maior parte seja para a gente sentir aquele aroma do sempre viva, do tangerina, ou daquele óleo que a gente mais gosta e dizer assim, valeu a pena. Que aroma delicioso. Porque aquilo ali já te transforma. O prazer de sentir bons aromas, o prazer de ver sorrisos, o prazer de estar com vocês é o que vale a pena. É o que vale a pena. Tá? Deixo com vocês agora, Adriana. Muito bom escutar a Maria Alice. Obrigada pela presença de todos. Já vou deixar o convite aqui, que amanhã, às 19 horas, nós vamos fazer o nosso evento festivo, tá? Normalmente a gente faz no sábado, mas dessa vez a gente vai fazer amanhã às 19 horas, é onde tem as homenagens, os reconhecimentos, né, das classificações do trabalho dos consultores, aonde também a gente fala rapidamente das Tem sorteio, promoções. tem sorteio. No sorteio, eu não vou contar para vocês o que que eu decidi colocar no sorteio, tá? Mas eu sei que vocês vão gostar. Então, logo a Maria Alice vai estar colocando o post. Não colocou ainda, né? Eu não deu tempo, eu vou colocar É, aqui me então falasteiro. vocês vão ver lá surpresas bem muito. Eu ia amar ganhar, né? Com certeza. Então, eu espero todos vocês, espero que a equipe de vocês venham para receber também os parabéns, né? Pela classificação de cada um. Então, divulgam, promovam o nosso evento, que é um momento, assim, muito bom de estar juntos, tá bom? Ele não é um evento só para os consultores, tá? É Ele para é um todo mundo. evento, isso, é um evento para minha cliente preferencial Silvina, é um evento para minha consultora Lourdes, para outra consultora Hatsuko. Ele é um evento onde a gente celebra as nossas conquistas na do Terra. Tá? Então, sejam É, todas muito bem-vindas, independente se você é uma cliente preferencial ou se você é uma consultora. Tá? É, e essa antecipação, daí sábado, esse mês nós vamos ter liberado, que seria sábado agora, então a gente vai ter liberado para poder passear, descer para a praia, né? A gente tem alguns compromissos extras e a gente não podia deixar de fazer, né, Adriana? com Então, certeza. como a gente viu isso em tempo, a gente vai fazer amanhã que vai ser bem gostoso. Como na quinta a gente não tem mais aquela agenda noturna, né? Então a gente faz amanhã das 7 às 7h40 para comemorar com vocês e sortear algumas coisas bem bacanas, tá? Muito obrigada por hoje. Obrigada pela presença. Obrigada, Pelo pessoal. Tchau, esforço, Adriana. tchau. Oi? Obrigada pelo esforço de, mesmo sem luz, sem internet, pegar o celular e sentar lá do ladinho e vir com a gente. Gente, foi feio a noite passada. Porto Alegre foi muito feio, alguns lugares da Serra, mas tá tudo bem. Tá tudo